Fato FM, Portal Diário Cidadão. No momento ainda vereador, né, tem mais uma sessão pela frente ainda, né, e após aí a próxima sessão, né, já entro com o pedido de afastamento da Câmara Municipal, né, e apresento toda a documentação à Prefeitura para contratação, né, aí sim, né, como novo secretário de Meio Ambiente aí. Miranda, ontem a informação que você confirmou ao vivo conosco, agradeço até a gentileza. Sim. Você estava no gabinete ainda do prefeito, conversávamos aqui no programa com o Juninho Souza, e aí numa parte trouxemos a notícia da sua ida para a Secretaria de Meio Ambiente. Você mesmo, inclusive, rapidamente respondeu já algumas das nossas perguntas. De lá para cá, para nós que trabalhamos com notícia, um tsunami de mensagem, de especulação, de comentário, opinião. Então, se para nós que estamos olhando de fora, enquanto mídia, a coisa já se tornou um rastilho de pólvora, eu imagino que a sua situação não tenha sido diferente e deve estar até maior. Como tem sido a repercussão desde que essa notícia foi veiculada, opiniões na internet, pessoalmente? Como é que você está lidando com essa repercussão? Vamos começar por aí. Acho que é muito importante, até mesmo aproveitar o espaço e agradecer, porque, logicamente, não vou dizer que não teve críticas, que não teve pessoas alfinetando e tudo mais, né, mas a imensidão de pessoas, e pessoas que eu estimo muito mesmo, de coração, me agradecendo e no sentido de parabenizar, né, pelo aceite da Secretaria do Meio Ambiente aí, né? Então eu fiquei muito feliz, estou muito feliz ainda, que nem você falou, imagina como que você está, e realmente Sim. toda hora falando no telefone com um, com o outro, né, a notícia vai percorrendo, e graças a Deus, ao meu ver, né, de maneira positiva, né, não que a Laure não estava fazendo um bom trabalho lá, né, mas a gente chega para também, né, dar o melhor, né, da gente pegar o que ela deixou de bom lá e tentar melhorar o que talvez deixou um pouquinho a desejar, né, vamos dizer assim, ou não conseguiu implementar, porque a gente sabe que muita coisa ela estava fazendo ainda, e muita coisa dependia de jurídico, depende de outros fatores, não dela também tão somente. Então a gente chega aí com um aval do prefeito para fazer uma cidade diferenciada na questão do meio ambiente. Aí, né? A sua ida, Miranda, para o governo Cingolani, ela tem vários significados. E por isso a repercussão do tamanho que está sendo. Sim. É diferente de um vereador em primeiro mandato, começo Sim. de legislatura, como foi o caso do Campanha, que mal assumiu, nem sei se ele chegou a assumir como vereador, Sim. enfim, mas na sequência já vai ocupar uma pasta no esporte, está fazendo um bom trabalho, etc. Você é um vereador de segundo mandato, experiente, já foi presidente de Câmara, Sim. sempre se posicionou sobre temas polêmicos envolvendo a política local, sempre foi identificado com o grupo do ex-prefeito, Dr. Otacílio, até semana passada teceu algumas críticas duras à gestão Cingolani em algumas áreas. Coincidência ou não, o meio ambiente foi alvo de algumas das suas críticas mais contundentes, Sim. quando a gente relembra a situação do cemitério, escorpiões, da creche, e de repente surge a notícia que o Miranda, com todos esses predicados Sim. que eu acabei de falar, essas características, agora está do lado do Diego Cingolani. Na mesma semana, dias antes, o prefeito falou aqui nessa rádio que para ele agora política é negócio. É evidente que as pessoas ligam uma coisa a outra. E a crítica de que Miranda está sendo comprado pelo grupo do Diego Cingolani com o cargo de secretário do Meio Ambiente, você já deve ter ouvido ou lido nas redes sociais. Sim. Como é que você responde a isso? O cargo de secretário do Meio Ambiente foi o preço pago para que o Miranda esteja junto com o grupo do Diego Cingolani? Não, de forma nenhuma, né? Até porque seria um preço muito caro assumir uma secretaria da monta de uma Secretaria de Meio Ambiente em Santa Cruz do Rio Pardo, com muitos problemas, vamos dizer assim, né? A cidade cresceu de forma exorbitante nos últimos anos, com loteamentos, casas populares e tudo mais, da outra gestão do Otacílio para cá, né? Vem aí em franco desenvolvimento, empresas vindo para cá, como vocês mesmos agora estavam fazendo uma belíssima entrevista com o pessoal da Cressol, né? E as coisas precisam ir mudando, vamos dizer assim. Então a Secretaria do Meio Ambiente é uma pasta gigante hoje, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a pasta. Claro. Então, eu não vejo como comprar, né? O que o prefeito propôs para mim é um desafio, né? Pode ser até diante dessas críticas mesmo, que eu mesmo vinha tecendo em algumas situações, né? Não, sempre falava com a Laure, muitas coisas ela resolvia, o diretor lá resolvia também, né? Mas as dificuldades em outras situações também, que não dependia também tão só dela, né? Então,
há um desafio lançado para mim que eu estou aceitando, né, de fazer um trabalho diferenciado, um trabalho de campo aí, né, um secretário que estará nas ruas, que estará nas praças, que estará percorrendo a cidade, né, e tentando melhorar da melhor maneira possível, né, vindo de encontro de tudo que está acontecendo na administração. Cristiano, ontem, então logo a sua colocação, a sua entrevista com exclusividade aqui na 104 FM, algumas postagens no Facebook, nas redes sociais, Diego acabou comentando agora também. Só que aqui na 104 FM, todo mundo sabe, a gente dá nome aos bois, a gente faz um jornalismo, bem para a população entender. E uma colocação, uma postagem, foi do advogado santacruzense, Dr. João Ferreira Lemos, que inclusive é uma pessoa que sempre critica você nas redes sociais, é natural. Um amante do Sim, Cristiano Miranda. E isso todo mundo já conhece. Ele fez uma postagem desta maneira: hoje nós vimos que há pessoas de valor e pessoas com preço. E por que eu estou colocando isso? Porque teve uma pessoa que acabou comentando. Quem comentou embaixo foi o Dr. Mauro Assis, lamentável. Numa outra publicação dele também, Dr. João Gabriel, de onde menos se espera, a traição é mais doída. Até tu, né? E novamente um comentário do médico santacruzense, Dr. Mauro Assis. Verdade. Por que eu fiz essa colocação? Porque o Dr. Mauro Assis é filho do ex-prefeito Dr. Otacílio, certo? E você, até dia desses, colocou aqui na 104 FM também que seria um apoiador do ex-prefeito Dr. Otacílio para a eleição de 2024. Como que fica tudo isso para você? Ou seja, você toma uma decisão, você assume uma secretaria importante e você não tem o apoio do ex-prefeito e também do grupo, até porque o Dr. Mauro é filho do ex-prefeito e eu tenho ele como pessoa de um grupo político ligado ao pai dele. Como que fica para você em especial? Você teve uma conversa com o Otacílio, com o próprio Dr. Mauro, com esse grupo político que você demonstrou todo um apoio? Vamos lá. Então, acho que ele expôs na rede social isso daí, né? Acho que eu até fiz um comentário, mas sem citar nome na outra emissora que eu estava agora pela manhã. Para você ver o tamanho da repercussão e o tamanho do prejuízo que um comentário mal colocado causa estrago, às vezes, muito grande. E causa prejuízo. E eu, ao meu ver, esse comentário infantil, né, cacifando uma fala de um opositor do grupo do Dr. Otacílio e do próprio grupo do Diego também, que é o nosso amigo João Ferreira, né, qual eu estimo muito, vamos dizer assim. Ele faz as críticas deles, a gente aceita de boa, não, todo mundo já sabe o viés que ele tem de me criticar e tudo mais, e a gente está aí trabalhando, mostrando o contrário. Agora, quando vem da figura do Dr. Mauro, vou citar o nome, até porque você já citou também, né, e é uma pessoa muito querida, que eu gosto e estimava muito, né, uma das pessoas que a gente tinha por perto também, chateia bastante. Tá? Não foi nem eu que vi esse comentário aí, essa postagem dele embaixo, minha esposa que viu e queria lá até entrar lá e conversar algumas coisas, né? Porque eu liguei pro Dr. Mauro, tá? Acho que um dia antes de ser convidado, falei, olha, tá correndo nos corredores, que talvez eu vou ser chamado lá para uma conversa, assumir alguma secretaria lá, e nem fazia ideia que era a própria Secretaria do Meio Ambiente, para você ter ideia. Conversei por meia hora com o Dr. Mauro, de vários assuntos e tudo mais. E ele mesmo, entendeu? Ele mesmo me falou, olha, vejo o que é melhor para você, Cristiano, você sabe que a gente torce muito por você, tal, estima, aquela conversa boa, produtiva. Fiquei feliz, né? Falei para ele que eu iria conversar também com o Dr. Otacílio, qual vocês sabem mais do que ninguém, sou uma pessoa muito grata ao Otacílio sempre. Né? No outro dia, fui de manhã, marquei lá com o Dr. Otacílio, a gente foi conversei com o Dr. Otacílio por quase uma hora. O Otacílio super compreendeu, porque eu falei para ele, ainda não tinha nada de convite. Falei, olha, se eu for convidado para assumir uma secretaria, eu acredito que é o meu momento de assumir uma secretaria, de me dedicar de uma outra forma aí pela cidade, tal. Ele até questionou, né? Olha, mas já te chamei você 3 vezes para assumir secretaria, você não aceitou, agora você vai aceitar se o cara convidar você? Lógico que daqui a pouco ele vai estar convidando você e tal, né? Palavras dele até, né? Mas falou, ó, vejo que é melhor para você também, super concordou e tudo mais, questão política e tal, né? Depois a gente tem que conversar isso aí, tudo bem, maravilha.
aí depois você vê um comentário como esse, né? Então, o que está estragando a logística do futuro do Dr. Otacílio, né? Com o grupo, na verdade é isso daí, acabou. Uma coisa que eu não acreditava que meu amigo Dr. Mauro estaria atrapalhando o pai dele, ou atrapalhando até esse grupo, tudo que o pessoal vem falando desse racha e tudo mais, que o pessoal vem canalizando nele, você sabe disso, Dário? O racha aí entre ele e o Diego, coisa assim. Isso acaba consumando agora, porque uma pessoa como eu, Cristiano Miranda, que sinceramente eu não sou pessoa de fazer mal para ninguém ou de vir aqui criticar uma coisa sem nenhum fundamento e nada. Vem aqui quando eu falo, realmente a pessoa pode ir lá, tá acontecendo realmente isso lá, pode ir lá, não vou vir aqui inventar e plantar coisas, vamos dizer assim. Mas aí, então eu acho que é muito infantil de uma pessoa que um dia antes de eu receber o convite, falou, olha, se caso você receber alguma coisa, avalie bem, você também precisa, né, desse desenvolvimento, você precisa também mostrar o serviço, até mesmo talvez do desgaste que você passou agora com uma presidência da Câmara, conturbada e tudo mais. Aí depois você vem com um post com a pessoa te chamando de traidor, né? Sim. E a pessoa escrevendo que é verdade embaixo, né? Tipo assim, cria uma chateação. Eu assumi um cargo lá, que eu sou do grupo dele, sou próximo dele, do pai dele, eu entenderia que sim, mas eu acho que não era motivo para criar alguma coisa para até me afastar do grupo, né? Que talvez eu não tenha importância, né? Ao ponto que eu pensei que tinha, né? Eu não vou entrar no mérito assim de bom ou mal. Sim. Fazer juízo de valor, porque se a gente for fazer juízo de valor sobre a política, a gente não caminha com nenhum assunto. É difícil, mas muitas vezes a gente tem que entender o seguinte, ó, são coisas da política. É política, é articulação. Isso. O próprio Diego Singolani falou outro dia aqui, ó, acabou a era do sentimentalismo, pelo menos da minha parte. Eu entendo política como negócio. Aspas do próprio prefeito. Se a gente for fazer muito juízo de valor, rapaz, a gente abandona a coisa. A gente não consegue lidar com o que chamamos de simplesmente fatos naturais da política. Agora, se você toma uma decisão de ir para o alto escalão do governo Singolani, que você tecia críticas até bem pouquíssimo tempo atrás, você que sempre foi alinhado historicamente com o ex-prefeito Dr. Otacílio. Quando você assume esse compromisso, esse desafio, Miranda, eu imagino que você saiba de todos os bônus que recaem sobre a sua decisão, que passam também por questão financeira, é um bom salário do secretário, comparado ao de um vereador, pode ser, não que seja essa a sua principal motivação, mas é um cargo que pode dar visibilidade, meio ambiente é o calcanhar de Aquiles da gestão Singolani, você pode então tanto se consagrar como afundar também, se não resolver os problemas da área. Tudo isso entra do lado do bônus. Agora, aí seria ingenuidade, talvez, da sua parte, imaginar que do outro lado do grupo do Otacílio não viria nenhuma reação. Não é meio natural esse sentimento de traição da parte deles? Não, eu entendo que não. Até porque o traidor, ele não vai lá e não conversa, não explica, não se abre, não desabafa com a pessoa, não explica a situação. Seria um traidor se eu fosse direto conversar com o prefeito. Você não se acha um traidor nesse caso? E ele ficasse sabendo através da rádio aqui naquela entrevista, né? Logo depois do convite do prefeito. Aí eu entenderia assim, olha, puxa vida, nem para ter humildade de vir aqui falar para mim, conversar comigo, pedir uma opinião para mim. Você não acha que foi traição da sua parte? Não, porque eu joguei aberto, vamos dizer assim, né? Não joguei às escuras, né? Não simplesmente fui lá, Otacílio, por telefone, tô assumindo a secretaria, tô deixando um grupo político aí seria uma outra realidade. Tanto é que o próprio doutor Otacílio e o próprio doutor Mauro, que nem eu tô falando aqui, eles entenderam o meu lado. Entendeu? Essa reação pública do Dr. Mauro... Isso me chateou bastante, porque eu não esperava, não. Assim, que nem você falou, eu espero. A crítica da parte da população, a parte do pessoal de oposição, que é natural, que aquilo que a gente sempre fala, né? Estamos na política, somos tudo maior de 18 anos, a gente sabe que uma hora está apanhando, outra hora está ali sendo elogiado. É um mundinho nosso ali que a gente escolheu. Mas de algumas pessoas assim, você não espera. Até porque, justamente dele, por exemplo, eu conversei com ele com mais de meia hora. As falas dele públicas, me apoiou, na sua opinião, reverberam a opinião do pai? As falas do filho reverberam o que o pai pensa? Eu entendo que ele atrapalha, né, na verdade, né? Mas eu entendo que o Dr. Otacílio, ele caminha por si só, né? E não... Só que isso acaba tendo tem uma repercussão, né? Porque até ontem, até 15 dias atrás, eu estava aqui manifestando total apoio ao Dr. Otacílio. E agora estou assumindo um cargo, né? E digo aqui bem
tranquilo para vocês. Em nenhum momento o Diego falou no convite para mim de que ele queria eu apoiando ele. Tá. Não tratou em nenhum momento disso, desse assunto, de Mas apoio. Tá implícito, vai né? tratar para frente, vai Tá implícito, ninguém é ingênuo também, né? Exatamente. Tá implícito a coisa. Ou ele vai te colocar como secretário para em 2024 você meter uma faca nas costas dele. Preciso do seu trabalho, preciso que você vá lá e dê conta do recado lá. E você estando trabalhando bem lá, você vai ficar até o período aí que você tiver que se afastar, se você for se afastar ou não. E uma informação sobre o Dário Miguel citou publicações nas redes sociais. Ontem, durante a sua entrevista ao vivo com a gente por telefone, o Dr. Mauro mandou uma mensagem aqui no Zap, que a gente leu. Então, até para dar também aqui o conteúdo que repercutimos no próprio giro. Ele falou o seguinte, ó: a ida de Miranda para a secretaria é exclusivamente pelo salário. Como o prefeito disse ontem aí para vocês, agora tudo tem que negociar. Cada um tem seu preço, que Deus ilumine o Miranda. Foi o que ele mandou durante a sua participação de ontem. Entendeu? Eu acho que não farei essa leitura, até porque o próprio Dr. Otacílio me convidou por 3 vezes, ou seja, pela expertise, pela competência, por já ter passado lá na Secretaria do Meio Ambiente, né? Eu acho que o Diego está investindo numa pessoa que tem sim uma capacidade, que já passou por lá, conhece a problemática toda, que sabe como funciona o funcionalismo também, que tem tudo para fazer um bom trabalho. Eu apostaria nisso daí. Tá comprando o vereador, tá, isso, aquilo. Não, para mim assumir lá, eu tenho que me afastar da Câmara, né? E vai outro vereador para a Câmara. Então, eu não vejo assim, né? Logicamente, tem o olhar... eu seria ingênuo de falar como político, como vereador, que não tem o lado político, que não tem a repercussão, que não tem uma repercussão favorável para o prefeito Diego, de estar levando um expoente do grupo do Otacílio, na qual não sou eu que falo. As pessoas, olha, o Cristiano é a pessoa mais próxima ali do Otacílio, mais ligada e tudo mais. Então a gente tem uma credibilidade, é o que você falou, né? Virou um tsunami porque ninguém esperava. Né? Mas se você tem toda essa credibilidade, acredito que tem junto ao grupo do prefeito, do ex-prefeito Dr. Otacílio, e quando um profissional, uma pessoa ali, um cargo tem muita credibilidade, é claro que quem tem ali o poder da decisão, olha, eu não quero que você acaba saindo aqui dessa empresa ou desse grupo. Sim. Existe uma contraproposta. Quando você conversou com o ex-prefeito Dr. Otacílio, em algum momento, ele tentou segurar você dessa decisão? Não. Faço o que é melhor para você. Você pediu algo? Decidir. Não. Pedi nada para ele. Eu só fui lá, logicamente, para conversar com ele, explicar que nos bastidores estavam ouvindo, sim, conversas de uma possível convite para algumas secretarias aí da Prefeitura Municipal e tudo mais. E ele falou, aí você que tem que avaliar o que é melhor para você e tal. Eu sou candidato ano que vem, isso é a única coisa que eu deixo bem claro para você. Não sei quem vai estar comigo ou não, mas... Aqui na 104 FM fizemos um comentário, Diego e eu, sobre o momento da política de Santa Cruz do Rio Pardo. E política e futebol não se discute, mas na verdade se discute todo dia, né? Claro. Então foi mais ou menos com esse tema. O Diego fez algumas perguntas, alguns questionamentos e fizemos uma comparação aqui. Que o grupo do ex-prefeito Dr. Otacílio, como o grupo do prefeito Diego Cingolani, sobre algumas posições transmitindo para o futebol, que poderia fazer a diferença. E colocamos aqui que um grupo teria o camisa 10, tá? A minha pergunta é em cima disso. Você poderia ser o camisa 10 do grupo do prefeito Dr. Otacílio? Não. E o Diego foi lá, acabou contratando esse camisa 10? Eu acho que não, né? Não? Não é pra tudo aí, não. Camisa 10, a qual você sabe, eu tô falando, acho que é bem outra pessoa aí, né? Entendeu? Não tá distante de mim aí, né? Eu acredito que sim, soma muito, né? Mas quando um jogador ele vai para outro time e ele é bem tratado lá, ele pesa na contratação de outros jogadores. A minha pergunta é em cima disso. Além de você, vem outro por aí? Na verdade, é o que eu estou percebendo, até mesmo por causa disso tudo, às vezes que acontece de bastidores, né? É complicado até a gente falar disso. A gente elegeu o prefeito Diego, até mesmo na composição do grupo do prefeito Dr. Otacílio, né? Que é a pedido dele, olha, o Diego é o candidato nosso, vamos apoiar o Diego Edivaldo de vice, apoiamos, fomos para a rua e vestimos uma camisa. E depois de todas essas brigas, nós mesmo quase que brigando, entre aspas, nós dentro da Câmara lá mesmo, o próprio grupo... Não na Câmara, quem entrar no canal do YouTube do Diário Cidadão, volta 3 meses atrás... Como que tava, né? Tinha entrevistas aqui, intercaladas do Cristiano de Miranda e de Diego Cingolani, em que o raio
racha se consolida muito naquele momento em que vocês dois brigam, nos microfones da rádio. Por isso que a gente não tem como falar. Por mais que você diga, Miranda, que na sua avaliação, Cristiano de Miranda é convidado para assumir o meio ambiente pela sua expertise. É uma área que você já trabalhou, conhece. Eu concordo que, apesar da Lauren ser absolutamente capacitada, com excelente formação, me parece que para Santa Cruz, o ocupante desse cargo tem que ser linha de frente mesmo, para saber os problemas do dia a dia e talvez possa ser aí o perfil de um Cristiano de Miranda. Mas não tem como dizer que é apenas, ou é pela questão da expertise. Por eu ser é a questão política. Isso, por eu ser um político, vereador. Quem entrar no canal do YouTube Diário do Cidadão e voltar 3 meses atrás, tem você com o Diego se pegando no microfone aqui. Pô, é isso que eu tô dizendo, né? E eu falo assim, e por que, né, se pegando naquele calor de vereador pra lá, pra cá, o próprio prefeito aqui dividindo, jogando eu pro outro lado e tudo mais, entendeu? Isso aí tá tudo aí que tá gravado, a gente não pode esconder tudo que aconteceu. Né? Hoje a gente percebe, às vezes percebe através de um pequeno comentário como esse, mas que surte efeito pra gente, para as decisões da gente, vamos dizer assim. Então, hoje eu entendo que praticamente o grupo que elegeu o Diego está indo para apoiar ele para a reeleição. Entendeu? O grupo está indo para apoiar ele para uma reeleição. Lá na frente ainda tem muito tempo, vocês sabem melhor do que eu, ainda vai passar muita água, né, por baixo dessa ponte ainda, muita coisa vai acontecer. Amanhã, depois o Cristiano está aqui, não deu certo. É uma possibilidade. Eu tá lá no cargo de confiança, não está dando certo, o prefeito está apanhando de todos os lados aí porque as coisas não estão acontecendo. Ele não vai sustentar eu por ser só um vereador lá no cargo, né? Vai querer produção, né? A minha pergunta é em cima disso. Você teve algumas oportunidades de assumir algumas secretarias, em especial a Secretaria de Esportes, tão logo nem existia Adriano Campanha. Você teve um convite, conversou comigo fora do ar sobre essa questão aí. Eu disse para você na oportunidade, acredito que tem tudo para fazer um bom trabalho, mas tem que ter condições. E o Adriano Campanha hoje tem todas as condições, passou pela Câmara, aprovado por vocês, e hoje destaca, inclusive, o ex-prefeito doutor Otacílio, quando foi questionado aqui nessa emissora qual seria um ponto alto do governo Cingolani, ele disse, olha, o esporte. Então, é evidente que o Adriano Campanha vem fazendo um grande trabalho, mas teve condições também, condições financeiras, e mais uma vez, volto a repetir, condições que passaram pela Câmara de Vereadores e aprovados aí essas condições praticamente unanimidades. A minha pergunta é em cima disso, Miranda. Você também terá condições para, no mínimo, igualar com esse destaque aí que o Adriano Campanha vem conquistando no esporte? Igualar não, né? Porque eu quero que o Campanha faça cada vez mais pelo esporte santacruzense. Está fazendo um belíssimo trabalho, realmente. Eu várias vezes elogiei ele, né, e quero que ele faça cada vez mais, né, pelo esporte. Né? Igualar não, mas que eu possa fazer um bom trabalho e colocar o meio ambiente também em destaque, né, na administração, com várias ações aí. Mas, que nem você falou, né, houve realmente convite para assumir o esporte lá atrás, na outra gestão. Não tive apoio na época da Câmara, que para descer lá você precisa de ter um respaldo da Câmara como vereador. Tem como eu sair já da Câmara com os vereadores chutando vai lá, porque aí você desce e os caras mesmo depois te tiram facilmente, queimam ainda, vamos dizer assim. Então você tem que ter um respaldo também da própria Câmara. E agora você tem esse respaldo? E graças a Deus eu tenho apoio aí, acho que só do vereador Juninho Souza que não, mas dos demais vereadores estão super contentes, vamos dizer assim, com a ação. O doutor Fernando, não falei com ele, apesar que ele ligou quando eu estava vindo para cá, para a entrevista, não falei com ele ainda, mas talvez, até acredito que seja isso, para desejar boa sorte aí também. Miranda, além dessa sua ida para o governo Cingolani, vai assumir a Secretaria do Meio Ambiente, nós temos apurado informações de que nos dias que virão, outros nomes ligados ao ex-prefeito doutor Otacílio, nomes dentro da Câmara, devem se manifestar também junto com o grupo do atual prefeito Diego Cingolani. Então, nós temos você agora, que já afirmou que aceitou o convite, vai ser secretário do Meio Ambiente. Foi perguntado até sobre a questão eleitoral 2024. Você afirma que apesar do prefeito não ter colocado isso na mesa de discussão, um apoio para a eleição, mas você chegou a falar aqui, se eu não me engano, que vai vestir a camisa. Foi o que você declarou. É natural, o que é natural. Então, além de você, o que a gente está apurando é que outros nomes nos próximos dias também devem se alinhar ao atual prefeito Diego Cingolani. Nomes que até outrora estavam alinhados com o ex-prefeito doutor Otacílio. Assim que eu soube da notícia
da sua saída da Câmara, eu comentei com o Dário Miguel, e ele está aqui para comprovar que eu não estou fazendo farofada. Ô, Dário, tem algo a mais. Há algo a mais que talvez explique esse movimento de debandada de apoiadores do Otacílio para o Diego. E conhecendo como funciona a política local, eu dei um chute, falando com o Dário Miguel em bastidor, eu acho. Sim. Será que já tem alguma pesquisa informal? Para ter esse movimento de vereadores deixando um lado e pulando para o outro, talvez há algo aí para o cenário de 2024 que é perceptível através de pesquisa, e todos os grupos políticos da cidade trabalham com pesquisa, se elas são críveis ou não, aí vocês que têm que decidir, mas que todo mundo trabalha com pesquisa, então eu vou te perguntar isso. Há um movimento de debandada de apoio do Otacílio para o Diego. Vocês fizeram algum levantamento informal? Tem pesquisa apontando o Diego favorito, por exemplo, para as eleições de 2024 ou não? Não, sinceramente, eu pelo menos falo por mim, não tenho conhecimento. Tem conhecimento sim, que foram solicitadas pesquisas aí pelo atual prefeito, até pelo ex-prefeito, teria feito algumas pesquisas aí. Mas não, até o ano passado, isso, que eu ouvi sobre pesquisas. Porque pesquisas parece que não é o Dário sabe disso, são caras essas pesquisas eleitorais que são feitas, vamos dizer assim, né, para avaliação de mandato, essas coisas aí, elas são caras, né, e é complicado, né. Eu sei que ano passado até teve pessoas em ruas até que falou para mim, olha, o pessoal está fazendo pesquisa, já passou aqui perguntando se é Otacílio, Diego, se é Severo, que é os questionamentos que tem. Eu sei que teve, mas eu não tive nenhum acesso também a resultado dessas pesquisas, não. Então, eu acredito que não, acho que essa demandada aí, que nem você falou, talvez seja um processo natural, porque o prefeito tem se aproximado da Câmara, dos vereadores, tem conversado mais com os vereadores, né, e solicitando apoio à administração. Né, e apoiando a administração, você está apoiando a nossa cidade, a nossa população ganha, né, e o vereador também, bem avaliado, ele chega, logicamente, com chances, né, de uma reeleição, né, vamos dizer assim. Né, não que estou indo lá porque eu vou facilitar a minha reeleição. Não, eu sei que é uma tremenda de uma bucha aí, vou ser cobrado constantemente. E dependendo da situação que eu deixei até explícito para o prefeito Diego, dependendo da minha avaliação lá quanto secretário, se ele entender oportuno, eu posso continuar lá até o fim do mandato dele aí de 2024 como secretário mesmo, para fazer um bom trabalho aí para a nossa população, né? É claro que a nossa pegada aqui no jornalismo é sempre dar notícia em primeira mão, né? Isso não é novidade, a gente vem colocando isso, a 104 FM, colocamos esse racha do Otacílio lá atrás. Eu sempre falo isso porque quando colocamos, fomos taxados de loucos, né? E na verdade tudo isso aconteceu. Eu vou respeitar agora, eu não vou falar, mas eu sei o nome de um profissional que deve ser convidado aí pelo grupo do prefeito Diego Singolani para mudar de lado também, digamos que assim. Você está sabendo de alguma coisa nesse sentido? Essa articulação política, o Diego falou com você sobre isso? Não, Dário, não falou, não. A gente conversou por uns 40 minutos sobre a questão da Secretaria de Meio Ambiente, ele, o líder de governo, Adilson Simão, e depois, logo depois, só teve tempo de eu ir para casa e ir para o Fórum do Meio Ambiente, depois não falei ainda mais com o prefeito, né? Então não falamos nada sobre novas articulações. A gente sabe que está ocorrendo, né? A gente não é leigo e sabe que nos bastidores está se movimentando, tanto um lado quanto o outro, a favor, né, de buscar aí os apoios, né? Agora, como secretário desta pasta importante também, deixando um pouco a política de lado, eu lembro que você, nesses microfones, na Câmara de Vereadores, fizemos a pergunta para você ontem e você acabou respondendo. E agora eu faço ela, mas acabo acrescentando. Você disse que, devido aos escorpiões no cemitério, é uma pasta que você vai assumir para acabar com tudo isso, ou pelo menos para normalizar. Acabar talvez não seja a palavra mais bem colocada, mas normalizar a situação no cemitério em Santa Cruz do Rio Pardo, com essa problemática dos escorpiões. Mas você disse que jamais mandaria um filho seu para a creche ao lado, até porque também os escorpiões são localizados nesta creche. Depois dessa mudança de lado político e também deixando a Câmara de Vereadores e assumindo uma secretaria importante, você muda de opinião também ou continua com a mesma opinião? Você não manda o seu filho para a creche? Jamais mandaria meu filho para aquela creche. Entendeu? Afirmo aqui e converso com o próprio prefeito Diego, que este
vereador, agora então secretário de Meio Ambiente, tem autonomia até mesmo para fazer as críticas construtivas, a qual sempre fiz, para que seja corrigido, não só na minha pasta lá, mas se tiver outras coisas que eu ver que estiver errado dentro da administração, vou continuar apontando, levando lá para ele, né? E logicamente cabe a ele resolver, né? De outra forma, hoje, não como Câmara Municipal lá, né? Mas como secretário, cabe a nós tentar ajudar o outro, né? Ver as falhas, os erros, vamos dizer assim, tentar da melhor maneira possível. Logicamente que se eu estiver dentro da administração e percebendo alguma coisa errada em outra pasta, eu vou chamar o secretário, vou marcar uma reunião com ele, vou conversar com ele, olha, isso aí tá ruim, vamos resolver isso daí? Né? E se não resolver, a gente leva para o prefeito, né? As tratativas. Então, mantenho isso aí, não levo. E a questão do forno, até respondendo ao prefeito também, a indicação foi feita, espero que o prefeito compre o fogão para as merendeiras, porque eu só fiz a indicação porque o secretário falou que vai manter as crianças lá, manter as merendeiras, o pessoal lá, e eles precisam do forno e do fogão, a qual eu e o Cristiano Tavares fizemos a indicação. Se a gente fez é porque precisa, se a creche for lá em outro lugar, tem que trocar o fogão lá. Então fica a dica para o nosso prefeito aí, eu tenho certeza que ele vai acatar essa indicação nossa. É interessante, fiz uma pergunta saindo um pouco da questão política, mas não tem como não voltar na política. Eu vou voltar já também. Sim, não tem. Eu vou voltar novamente porque eu tenho uma informação e nós temos, graças a Deus, a 104M tem informações privilegiadas e uma dessas que vamos colocar agora é que alguns vereadores, vou citar nomes aqui, o vereador Niltinho Fernandes, o próprio Cristiano Tavares, que acabaram participando ainda daquele grupo independente que você também participava na Câmara de Vereadores. E que esses dois nomes citados aqui por nós, eles hoje estariam já fechados com o prefeito Diego Singolani para uma possível reeleição. Você tem essa informação também? Concorda com essas informações que temos? Sim, concordo, porque segundo eles mesmos, né, fizeram uma reunião. É o que eu falava na debandada, eu não citei os nomes, o Dara já está dando a notícia completa. Uma reunião com o prefeito, mas o tom da reunião, pelo que eu estou sabendo, depois vocês vão conversar com os vereadores, até para não ser leviano, eu não participei, logicamente, da reunião, mas o tom da reunião, eu acho que levantado pelo Cristiano Tavares, inclusive, é se o prefeito ficar no PSD, eles, os três vereadores, né, inclusive a professora Rosiane e o Adriano Campanha, eles permanecem no PSD, ou seja, se eles permanecem, então eles vão apoiar o prefeito, mas com essa prerrogativa, né? Aí tem a questão do partido, PSD, que também tem uma outra dividida aí, né, de bastidor, né? O ex-prefeito Dr. Otacílio também, né, ele que trouxe o partido para cá, então vai ter toda uma discussão em cima disso lá na frente, né? Na frente que eu falo é julho e agosto, que tem algumas movimentações partidárias que tem que ser cumpridas esse ano e são importantes. O prefeito Diego Singolani está na audiência, acompanhando a entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Cristiano de Miranda, e mandou a seguinte mensagem. O prefeito Diego falando aqui textualmente: Miranda será candidato se ele assim desejar e a partir das discussões do partido dele. Quero paz para administrar. Repetindo, mensagem do prefeito Diego: Miranda será candidato se ele assim desejar e a partir das discussões do partido dele. Quero paz para administrar a mensagem do prefeito. Isso comprova o porquê que eu aceitei o convite. Porque se ele fala, eu quero seu apoio para 2024 e se você aceitar, está aqui a Secretaria do Meio Ambiente para você. Eu não teria aceitado. Vocês conhecem o meu perfil, entendeu? Eu falei para vocês até antes, né, aqui, dessa fala com ele, em nenhum momento ele pediu esse apoio de partido, não sei o quê. Até ele falou, não, eleição lá na frente, aí a gente vai conversar depois. Eu quero que você vá e faça um bom trabalho, quero que você ande para as ruas aí, limpa a cidade, dá uma ajeitada para nós aí, e eu vou estar aqui para ajudar o Simão aí também, os outros vereadores. Essa conversa. Né? Sim, então, o prefeito Diego Singolani realmente está na capital paulista, né? Aí eu só estou lendo a mensagem que ele enviou aqui. Sim, parece que sim. Ontem ele deu uma entrevista para a gente também à noite, lá na Cressol, e falou sobre essa viagem. Mas ele também acabou enviando uma mensagem aqui, agradecendo a audiência ainda do nosso prefeito Santa Cruzense. O Miranda pediu até uma escola nova. Sim. Olha, para você ter uma ideia, ou uma creche na questão da problemática lá, né, do cemitério. E ele disse que pensa nessa possibilidade, mas a problemática seria o espaço físico, né? Isso. Aí a gente vai estudar junto com ele, junto com os outros vereadores também, junto com o próprio secretário de Educação, Prina, com um parceiro, um amigo. Essa questão do escorpião, eu vou dar uma atenção especial ao cemitério, fazer todo
uma logística ali, vamos dizer assim, de limpeza ali, corriqueira, para que não chegue ao ponto que chegou, né? Eu acho que precisa sim dar uma melhorada, dar uma repaginada, ver algumas iniciativas que a gente consiga fazer para o bicho não chegar até a creche, que ele fique lá no lugar Sim. dele, vamos dizer assim, aqueles que derem para ser exterminados, logicamente ser exterminado, e logicamente conter a quantidade de alimentos dele, que são as baratas principalmente. Miranda, né? Popularmente falando, você vai ser o secretário que vai matar o escorpião? Se for preciso, sim, mas a gente vai tomar todo o cuidado com isso daí, que nem eu me preocupo bastante, e agora a responsabilidade está sobre os meus ombros também, né? Para ser criticado e também para ser elogiado se der certo as medidas lá. A minha próxima pergunta é nessa linha de raciocínio, mas antes... Acabei de ler a mensagem do prefeito Diego, que está nos acompanhando, talvez de São Paulo, como o Dara acabou de falar, e mandou aqui uma mensagem para o convidado. Chega uma outra mensagem do Dr. Mauro Assis. Sim. Eu vou ler também. Está identificado, qualquer cidadão que se identificar, de maneira respeitosa, se manifestando, terá a sua mensagem lida aqui no programa. Aspas para o Dr. Mauro Assis. Com todo respeito ao Miranda e à administração, ele, em conversa telefônica, me falou que por questão de necessidade financeira, iria aceitar a ida para o meio ambiente. Aconselhei que tomasse a decisão que fosse melhor para ele e para sua família. Tomar uma decisão melhor para ele e sua família. Sugeri que aconselhasse sua esposa e não fosse por influência de políticos. Aconselhasse, né? Você tomasse conselhos com a sua esposa. Desejo ao Miranda sucesso no trabalho, não podemos ser ingênuos e não acreditar numa traição política ao Miranda. Do Miranda. Falei ao Miranda para ele se dedicar na limpeza da cidade, pois a cidade se encontra abandonada e muito suja. A conversa teve muitos outros assuntos. Observação, fazia anos que eu não falava com o Miranda. Fecha aspas, mensagem do médico Dr. Mauro Assis. Então, atribuir o tom novamente de traição, né? Por exemplo, como é que eu vou estar do lado do pai dele, por exemplo, numa campanha próxima? Entendeu? Como é que o Dr. Otacílio vai aceitar um traidor do lado dele? Então por isso que, e ele falando aqui agora na rádio também, reafirmando o que ele cacifou na rede social, né, eu reafirmo e afirmo aqui que eu vou estar junto com o Diego, só se ele não for candidato, mas eu me manifesto hoje favorável a estar no palanque possível aí, né, do Diego Cingolani, porque, que nem ele está falando, questão financeira, eu falei para ele assim, olha, a conversa foi desse jeito. Falei, tem a questão financeira, tem a questão que eu estou com um filho que estou passando com muita dificuldade, com remédios caríssimos também, estou precisando pegar dinheiro emprestado de amigos, inclusive pessoas me ajudando, né? Várias pessoas me ajudando, tá? Outras que poderiam estender a mão não estenderam, né? E falei para ele, é uma puta de uma oportunidade também para mim ir para um outro caminho, porque eu não quero viver da política pro resto da minha vida. Eu acho que eu já até falei para vocês que talvez nem seria candidato o ano que vem. Tá vendo que eu estou falando de novo essa mesma questão, né? Se eu estiver bem na secretaria, estiver bem avaliado, se a população estiver gostando do meu trabalho como um secretário de meio ambiente, talvez eu continue. Ou o prefeito falar, olha, realmente eu quero que você continue aí, está indo bem, a população está elogiando, o elogio ao secretário reflete na administração, reflete no... Votos para o prefeito também, vamos dizer assim, um prefeito bem avaliado, ele vai colher os frutos, né? Isso que eu entendo, né? Que eu acho, né? Então isso pesa bastante, entendeu? Umas palavras dessa como o Dr. Mauro, a gente não falou por telefone durante um ano, mas onde a gente se encontra a gente sempre conversa uma coisa ou outra. A minha pergunta já encaminha... Mas eu respeito e aceito a crítica dele, né? Ele entenda do jeito que ele entender. A minha pergunta já encaminha até para o final, pelo menos da minha parte aqui, Miranda, é o seguinte, ó. É sobre um relacionamento entre duas partes que até pouco tempo atrás estavam em polos diferentes. É possível, na vida, na política, nos negócios, pessoas que eram antagonistas se juntar por um interesse comum, e aí a parceria pode ser bem sucedida. Sim. Oxalá seja o caso seu do Diego. Torço para que vocês se deem bem aí. Vocês são representantes do povo, se vocês se derem bem dentro, evidentemente, de um espírito republicano. Quer dizer que a população... Perfeito, vai ser bem assistida. Que a população vai ser bem assistida, né? Porém, eu também, eu sou um cinéfilo, apaixonado por cinema. Tem um filme que nem é grande coisa assim, que se chama Senhor e Senhora Smith. É um filme que tem como protagonistas a Angelina Jolie e o Brad Pitt. O casal
Que não é mais casal. Na época era um casal, enfim. No filme, apesar de casados, viverem juntos, um escondia do outro a sua rotina de espiões. Eu não lembro direito do filme. Só cada um tinha uma rotina secreta. Sim. E aí, quando eles descobrem, na verdade, a rotina um do outro, eles, que então eram um casal, tornam-se inimigos, sob o mesmo teto. Feito esse preâmbulo do cinéfilo, lembrei do filme Senhor e Senhora Smith, eu posso estar sendo um pouco maquiavélico, tá? Mas eu perdi a inocência ao acompanhar a política. Eu acreditava nas coisas. Agora, acompanhando a política, vocês me fizeram perder a inocência. Olha o cenário que eu vou pintar aqui na minha cabeça. Ó. Hoje você está junto com o Diego, acabou de falar, vestirei a camisa. O que o prefeito lhe ofereceu foi, sem dúvida alguma, a maior bucha em termos de reclamação da gestão Singolani até aqui. Eu estou enganado. A questão da saúde é importante. Só que saúde, gente, tem reclamação em qualquer cidade do Brasil. Exato. Porque todo mundo fica doente o tempo todo, infelizmente. E aí sempre vai ter reclamação da saúde em qualquer cidade do Brasil. Aqui o investimento é alto em saúde, a coisa funciona, apesar de problemas que têm que ser resolvidos. De maneira específica da gestão Singolani, meio ambiente tem sido o calcanhar de Aquiles. Problemas de roçada, quintais sem a devida manutenção, a fiscalização do município não funciona, estourou o negócio de escorpião no cemitério. O calcanhar de Aquiles da gestão Singolani, em termos de ruído, reclamações do povo nas redes sociais, nas rádios, nos jornais, é a Secretaria do Meio Ambiente. Eles chamam Miranda, opositor até então, tá aqui para você. Aceitando esse desafio, Miranda, você pode chegar em 2024, se o prefeito estiver junto, achar que vocês aí formaram de fato fizeram um bom relacionamento político, vocês vão estar no mesmo palanque, tudo junto, abraçando, ok, obrigado. Se por um acaso chegar na cara do gol da eleição em 2024, o prefeito pode justamente usar essa secretaria e dizer o seguinte: olha, o meio ambiente não funcionou, o vereador lá que era meu opositor, que me criticava, que me cobrava, aí ó. Sim, perfeita, a leitura perfeita. Eu dei a chance para ele mostrar na prática. O escorpião é seu. Exatamente, Belo. Você tá perfeito. A minha leitura é essa. Então, hoje vocês estão juntos, posando na capa do filme Senhor e Senhora Smith, como casal. Na capa do filme, cada um tem um revólver escondido atrás aqui, ó. Se chegar em 2024, a depender da relação de vocês e de como é que o meio ambiente estiver sendo administrado, ele pode ou jogar em você toda a bucha, dizendo, eu dei a chance pro cara. Teve as condições e não funcionou. Ou seja, me cobrava sem nenhum tipo de condições. Ou ele pode simplesmente dizer, ó, tá comigo aqui, é meu parceiro, vamos lá. Você não pode, você não acha que você pode também estar... como é que você está pisando nessa terreno minado? Eu posso chegar lá na frente e vir aqui e falar, Diego, você estava certo, você até me desculpa. Exatamente. Porque eu tenho um hábito comigo, isso Dário acho que conhece um pouco mais você de perto, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa muito responsável naquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu pego para fazer, né? E o compromisso com o prefeito Diego é de eu ir lá e dar o meu melhor e fazer o meu trabalho lá, né? Tentar mudar essa cara aí do meio ambiente. E eu estou confiando no prefeito Diego, né? Vai ser usado politicamente daqui 3 meses, não quero mais você, não sei o que, eu volto para a Câmara, né? Eu entendo, se ele usar isso, vamos dizer assim, isso vai ter uma repercussão. Se eu estiver bem na secretaria, não vai ter nenhum motivo para ser trocado. Se você fizer usando a palavra, um puta de um trabalho, só depende de mim. Acabou a polêmica, isso sim. Por isso que eu estou indo tranquilo, porque só depende de mim. Se o sofá tá na rua, a equipe não recolheu, o povo tá descendo o pau no prefeito, cabe a mim pegar um carro, um caminhão, ir lá jogar o sofá em cima do caminhão e levar para o aterro sanitário. Chamar a responsabilidade do peito, assumir a tarefa, é difícil, talvez a responsabilidade a maior que eu vou assumir na vida pública será essa secretaria. Sim. Entendeu? Até que eu falei, foi 3 vezes, eu já neguei de assumir essa própria secretaria, né, e outras também. Então eu senti que o momento foi positivo, tudo vem a calhar depois da presidência da Câmara, estou no 2º mandato, né, também acho que eu posso produzir algumas coisas a mais, né, executando, podendo produzir algumas coisas a mais para a Prefeitura Municipal, para o nosso povo, estar lá perto do povo, debatendo as ações ambientais, inclusive. Então eu acho que eu tenho muito a somar. Eu acho que o tiro foi muito certo do prefeito Diego, né? Caberia talvez ao próprio grupo meu, né, de partido e tudo mais, respeitar a decisão, né, ir lá na frente conversar sobre políticas e tudo mais, né? Mas está antecipando tudo isso aí, então vamos antecipar já, até porque também já fica cada um ali no seu caminho. Isso é legal também, né? O respeito recíproco
de todas as partes, com respeito, porque a gente tem uma história, eu tenho uma história. Se um dia o próprio Dr. Otacílio vier aqui chamar eu de traidor, por exemplo, eu vou ficar muito chateado, porque tudo que eu contribuí para a administração do Dr. Otacílio, e o Dário está aqui, é prova disso, né? Não foi pouca coisa. Tanto lá no meio ambiente, tanto quanto nas duas partes do meu mandato, no primeiro mandato inteiro, praticamente, muitas vezes ficando sozinho dentro da Câmara, mas defendendo coisas até indefensáveis, você mesmo, umas vezes aqui. Sim. Não é muito desgaste para você ficar aí brigando com o Severo, com o Murilo, né? Aquela situação toda ali, mas defendendo o que era bom para a cidade, ao meu ver e ao ver do prefeito Dr. Otacílio. Então eu acho que o Dr. Otacílio mesmo foi muito feliz na conversa que teve comigo, me respeitando a decisão que possivelmente seria tomada de sim ou não nas tratativas lá com o prefeito, né? Mas indiferente aí do Dr. Mauro, com todo o respeito, que acaba sendo uma decepção para mim. Diante de todos os comentários, eu acho que o comentário dele é o que mais me marca, porque é uma pessoa que tem um grande apreço, né? Uma pessoa que me ajudou já muitas vezes nas questões lá de trás, né, dessa linha política, de trajetória, né, a gente tem as pessoas que dá dicas, dá os pitacos, né, e ele estava sempre lá atrás, né, principalmente no primeiro mandato, mais próximo da administração, né. Então é normal da política isso aí, eu aceito numa boa, vamos dizer assim, e a gente vai retribuir com um trabalho, acho que é isso que é o mais importante a gente falar aqui, que a população quer ouvir. Olha, você está vindo para trabalhar ou para ocupar um cargo aí, claro, político, encostar lá, ganhar um pouco mais aí com o salário de vereador e tá tudo bem. Não, eu quero honrar, assim como o salário de vereador, eu honro todos os dias, me dedico só à vereança, vocês sabem bem disso, desde o primeiro mandato, sofro muito com isso, e como secretário não vai ser diferente, né? E nesse princípio de administração da secretaria não vai ser só durante a semana, vai ser sábado e domingo, vai ser meses aí terríveis para a gente tentar dar uma repaginada em algumas situações. Mato Alto, Sujeira, Escorpião, chama o Miranda agora. Cristiano Miranda, né? Pode adicionar meu telefone aí. Quem ainda não tem, vamos dizer assim, né? Vocês aqui, sempre que forem acionados por algumas situações, podem mandar para mim lá. Tenho certeza que eu vou lá no local, vou ver, vou tirar foto, vou tomar as iniciativas para resolver. Claro. O quanto antes. E há questões de fundo fundamentais, importantíssimas. Sim. A gente lida com esses problemas do dia a dia da população. Mas o secretário de Meio Ambiente, por exemplo, participa da discussão sobre as CGHs do parque. Caberia uma outra entrevista quando você tiver já nomeado, tomar toda a situação, mas é que o que salta aos olhos é o que chega de reclamação, né, Dário? É o mato, é o escorpião, esse tipo de coisa que tem a ver com a sua secretaria. Sim. Poda de árvore, são essas reclamações que você vai ter que lidar a partir de agora. Dário Miguel. Olha, também caminhando para essa reta final, algumas pessoas manifestando aí, muitos apoiadores, eu não vou ler nenhuma também não. Porque não tem não vou colocar, mas muitas pessoas, vou encaminhar tudo para você. Sim. Muitas pessoas, eu vou resumir uma frase: o Cristiano Miranda está no lugar certo, na hora certa, em se tratando da pasta que você vai assumir. Sim. E a maioria, fazendo um resumo aí, acreditando que você vai ser um secretário que vai destacar nesta pasta importante. Da minha pergunta eu não tenho mais. Agora, se for acompanhar o raciocínio do Diego aí, que de repente o Cristiano de Miranda, ele estava criticando essa pasta importante aí, que é o meio ambiente, e o Singolani, o prefeito, acaba chamando ele, então... Tá criticando? Vem cá. Opa. Tá aí, quero ver se... Isso também, né? Dá uma trucada no outro grupo, traz um cara pra cá. Traz um cara pra cá. E agora joga a bucha na mão dele. Sim. Se ele for bem, bom pra mim, que eu sou prefeito. Se ele for mal, eu queimo ele. Resumir o negócio. Sim. E fica também aquela... Pra descontrair um pouco, um vereador que critica muito a saúde, Juninho Souza, de repente tem o convite. É sacanagem. Cara, ele tá ouvindo a entrevista aqui também. Ele tá ouvindo a entrevista. Forçou a amizade. Claro, ele tá ouvindo a entrevista aqui também. E tá dizendo que mantém o mesmo pensamento em relação ao colocado ontem. Ele estava dando entrevista aqui, que ele acha que é dinheiro, enfim, ele não muda o pensamento dele também, não. Que vereador que assume... A secretaria ganha mais lá, ganha, né? Então não é só a questão do dinheiro, né? Eu acho que, ao meu ver, é questão do desafio. O dinheiro é bem-vindo, logicamente, é inegável falar que eu vou ganhar mais e não estou feliz por isso, vamos dizer assim. Mas eu estou mais feliz pelo convite humano que foi feito para mim, né, de assumir a bucha, entre aspas, né, com todo respeito, né, de dar continuidade de tudo de bom que a Laura está fazendo na parte administrativa, justamente das questões, e
tentar melhorar outras coisas que, ao ver do prefeito, talvez poderia ter feito mais. Ela ficou pouco tempo, né? Coisa de 6 ou 7 meses, né? Mas fez muita coisa lá. Numa outra entrevista eu vou fazer questão de frisar tudo para você. A última pergunta minha é justamente sobre a Lauren, né? Que sempre concedeu entrevista para o nosso jornalismo. Ela continua nessa equipe com você? Até quando surgiu o convite do Diego, eu falei, e a Lauren? Que ela não aceita de ficar de diretora, né, que seria muito importante, seria 10, vamos dizer assim, né? Mas eu conversei hoje pela manhã, provavelmente ela não vai aceitar. O prefeito convidou ela para permanecer no cargo de diretora, né? Eu também falei que gostaria muito de contar com ela, mas acredito que ela não vai ficar no cargo, não. Muito bem, Cristiane Miranda, nós, como tradição, pedimos para que o convidado escolha a música, só que já tivemos uma entrevista anterior, Miranda, e aí o nosso amigo Juliano da Cressol... Boa música. Ele pediu uma música da Boiadeira. Eu já vou pegar gancho dele, então, só dedicar pro meu filhinho, Leonardo, lá, que assiste a Boiadeira o dia inteiro agora. Hoje não vai ter o pedido musical do... carona só no pedido. Do quase secretário do Meio Ambiente. Está em vias de, eu odeio essa expressão, em vias de, né? Mas enfim, está em vias de ser nomeado como secretário do Meio Ambiente, Cristiane Miranda. E a possibilidade aí do vereador ser secretário de saúde, já avisaram aqui que não tem a chance, não. Eu sei. Para terminar, descontraído essa entrevista. Já avisaram aqui, ó. Deus pertence, já avisaram que não tem essa chance, não. Valeu, Miranda. Boa sorte aí. Obrigado. Eu repito, se a gente for levar discussões sobre movimentos da política, seja em Santa Cruz, no estado ou no país, a ferro e fogo, dentro de um contexto de se é moral, se é imoral, eu acho que tudo tem limite. Muitas vezes o discurso da moralidade, eu mesmo trouxe aqui para criticar ações do governo, ações da Câmara, até porque a moralidade também não é algo absolutamente subjetivo, que a gente traz da maneira que achar melhor. A lei, inclusive, exige que vocês, agentes públicos, trabalhem sob o prisma da moralidade. É isso que a gente pede. Porém, troca de lado, apoio para aqui e para lá. Olha, se a gente for levar ferro e fogo isso aí, galera... Vê que o Alckmin se juntou com o Lula lá, né? Isso aí, entendeu? Ninguém imaginava. Agora, vocês que estão no olho do furacão vão ter que lidar com a opinião pública. Normal. Você sabe, você tá aí, normal, assumiu essa bucha. Essa visão que eu tenho pode ser muito estrategicamente maquiavélica. Por exemplo, o Diego convidando o Miranda, ele ganha de todas as formas politicamente. Se o Miranda for um sucesso, eu cacifei o Miranda como meu secretário, rezou o meio ambiente. Se Miranda for um fracasso, eu queimo um adversário meu político. Pode ser que eu esteja muito maquiavélico, mas conhecendo a política como ela é, eu acho que isso é uma possibilidade. Espero que vocês se deem muito bem. Vou concordar com você. O senhor não está maquiavélico. Não estou maquiavélico, né? Dificilmente concordo com o senhor, mas vou pontuando aí de maneira correta e na linhagem. Às vezes erra, no futebol ele erra demais. Como normal, né? Normal. Jornalista político ele acerta. Então, Miranda, já que você não vai poder pedir música hoje, pelo menos o palpite pro clássico Corinthians e Palmeiras na Neoquímica. Você vai levar outra patada. Hoje tá ruim pra você. 2-1 pro Corinthians. Olha, como secretário do Meio Ambiente começou mal, já dando palpite errado aí. Valeu, Miranda, sucesso, viu? Até a próxima. E o prefeito Diego Singolani mandou aqui, ó. Palmeiras ganha. Aí já agora você é chefe e patrão, você se vira aí, eu sei que o Diego aí... Agora complicou, hein? Não tem nada a ver, não, valeu. Agradeço ao Diário Cidadão, a 104 FM, e conto com o apoio de vocês também nessa nova jornada minha, para vir aqui divulgar os trabalhos da secretaria, exatamente, para criticar também. E a gente vai estar à disposição, chamando, a gente vai estar aqui, assim como o vereador, secretário também, a gente vai estar aqui para responder todo o questionamento da nossa população. Você participa da última sessão, da próxima sessão? Participo. Vai estar emocionado? Já está emocionado? Quarta-feira. Deixando a Câmara. Quarta-feira de cinzas? Não, né? Os a gente amigos, está afastando da Câmara, né? Pode ser que volta aí daqui um período ou não. A próxima sessão na quarta-feira de cinzas? Quarta-feira de cinzas, isso. Sim. Então, quero só agradecer aos vereadores também, né? Estou tendo um maior apoio por parte dos vereadores, né? Que querem, né? Essa ida minha para lá também. Acho que boa parte dessa negociação tem a ver todo com eles aí. O Loreval foi importante? Ele fez um pedido especial? Sim. Assim como os outros, né? Em especial o Adilson Simão aí, que está fazendo um belo trabalho na liderança de governo também do Diego, né? Então, acho que tudo casou-se aí para esse sim meu, né? O apoio deles, né? E um costa quente, vamos dizer assim, né? De poder ir lá, e o próprio prefeito também, olha, você vai ter
condições para trabalhar. Fica tranquilo, é pessoal, é tudo, vai lá, levanta para mim, vem aqui, a gente vai sentar, conversar e eu vou mandar resolver para você aí o quanto antes para a gente mudar esse cenário um pouco em algumas situações. Então fiquei muito feliz pelo convite, agradeço novamente o prefeito Diego. Vamos trabalhar, quem vai ganhar com isso é a população. Valeu, Miranda. Confirmando a hora certa, 2h18. Intervalinho, na volta, os destaques do setor policial. Ocorrências policiais.